Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas, Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super questão. A nossa questão de hoje então envolve o assunto de logaritmos, tudo bem? E a questão é a seguinte: o valor de... Nós temos a seguinte expressão, veja: log de 1 menos meio, mais log de 1 menos 1/3, mais pontinho, 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 né, reticências, mais log de 1 menos 1 sobre 1000. Qual é o valor dessa soma de logaritmos? Vamos fazer então, o primeiro passo é analisar a expressão. Então veja, temos que buscar compreender como está organizada essa expressão. Então veja, eu tenho um logaritmo de 1 menos meio, né? Veja, logaritmo de 1 menos meio aqui. Depois eu tenho um logaritmo de 1 menos 1/3. Então existe um padrão, veja, é 1 sobre 2, 1 sobre 3, e aqui nós temos 1 sobre 1000, tudo bem? Então, eu pergunto para você, quantos termos estão sendo somados? Veja que esses três pontinhos aqui, essas reticências entre os dois mais aqui, significa que entre esses três termos aqui no meio, existe vários termos aqui, tudo bem? Para não escrever todos os termos, ele botou mais, pontinho, 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 mais, tudo bem? Mas veja, o primeiro termo dessa expressão, nós temos 1 sobre 2. No segundo termo, nós temos 1 sobre 3. E no último termo, nós temos 1 sobre 1000. Então, isso nos leva a pensar que nós estamos somando quantos termos, na verdade? Veja, o primeiro é 2, o segundo é 3. Então, o último termo aqui, ele é o termo 999. Esse último termo, ele é o 999. Então, perceber que eu estou somando 999 termos, a que conclusão isso nos leva? Que não dá para eu calcular o logaritmo de 1 por 1 e somar tudo depois, porque eu teria que fazer isso 999 vezes. Então, o caminho não é calcular o logaritmo, cada um desses logaritmos. Temos que achar uma outra maneira, tudo bem? Como que nós vamos achar, Daniel, outra maneira? Veja, olhando para esses parênteses, é fácil de ver que nós podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira, veja. Log, quanto é 1 menos meio? Veja, eu posso multiplicar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então isso seria o log de 1 sobre 2. É lógico, né? Uma vez que eu tenho 1, eu tiro o meio, tem que sobrar meio, tudo bem? Mas... E aqui, quanto ficaria? Veja, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, esse seria o log de 2 sobre 3. Então, nós percebemos que existe o quê? E aqui no último ficaria quanto? Veja, ficaria log de 1000 vezes 1, 1000. 1000 menos 1 ficaria quanto? Ficaria 999 sobre 1000. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 999, que confirma que nós já havíamos analisado que nessa expressão existe 999 termos. Tudo bem? Agora, eu quero que você perceba um pequeno detalhe que eu vou mostrar em verde aqui. Veja, você percebeu que esse denominador aqui é 2 e aqui o numerador também é 2. Significa que o próximo termo aqui, ele seria, por exemplo, log de quanto? Veja, 1, 2, 2, 3. Então aqui seria log de quem? De 3 sobre 4. Percebe o padrão? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Segue o padrão. Esse que é o padrão. E aqui no final eu tenho 999 sobre 1000. Então o termo que vem antes é esse aqui, ó. Log de quanto? De 998 sobre 999. Consegue perceber? Ó, 2 sobre 3. 998 sobre 99. 999 sobre 1000. Então esse aqui é um outro padrão que a gente consegue perceber dentro dessa expressão. E é esse padrão que vai nos ajudar a resolver essa questão. Por quê? Veja que se você pudesse multiplicar esse termo com esse 2 ia cortar com esse 2.
O 3 ia cortar com esse 3. O 999 ia cortar com esse 999. Não é? Ou seja, um termo ia eliminando o outro, que ia eliminando o outro, que ia eliminando o outro. Por quê? Porque se eu faço essa multiplicação, se eu pudesse multiplicar todos esses logaritmandos, né? Esse cara aqui, quando multiplicasse esse, ia cancelar, aqui ia ficar log de 1, e aqui ia ficar log de 1 sobre 3, mas esse 3 ia multiplicar com esse, ia cortar, ia ficar log de 1 de novo, e o log de 1 na base 10 você sabe que é 0, né? Então seria uma forma de cancelar todos esses logaritmos. Se eu pudesse multiplicar os logaritmandos, se eu pudesse multiplicar esse, multiplicar com esse, multiplicar com esse, multiplicar com esse, multiplicar com esse. Se eu puder multiplicar todos, eu consigo eliminar todos esses termos e chegar numa resposta. Mas a pergunta que surge agora então é: existe alguma propriedade dos logaritmos que me permite transformar uma soma em um produto? Existe. E é essa propriedade que eu vou mostrar bem aqui. Veja. Se você tem... Vou botar aqui a observação. Veja. Se você tem log de A vezes B, isso é igual a log de A vezes log de B. Veja, quando eu tenho uma igualdade, eu posso caminhar tanto para a direita quanto eu posso caminhar para a esquerda. Ou seja, se eu tenho... Opa, aqui é mais, gente, desculpa. Log de A vezes B é igual a log de A mais log de B. Ou seja, eu posso transformar o log de um produto de dois termos, né, um produto aqui de A vezes B, em log de A mais log de B. Ou seja, eu transformei um produto numa soma. Eu posso fazer o caminho contrário, pegar uma soma e transformar num produto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu posso generalizar essa ideia e dizer que o log de meio mais log de 2/3 mais log de n mais log de 999 sobre 1000, nós podemos dizer que isso simplesmente é o log, usando essa propriedade, veja, log da soma e transformar em log de produto. Ou seja, isso é log de meio vezes 2/3 mais pontinho, pontinho, mais. Eu vou escrever esse termo aqui só para você ver como é que ele se cancela aqui, ó. Log de 909. Opa, log não. Desculpem. E aqui não é mais, desculpem. Vezes. Aí seria quanto? 998 sobre 999 vezes o último termo, que é quanto? Que é 999 sobre 1000. Tudo bem? Ou seja, eu transformei toda essa soma de logaritmo no logaritmo de um produto, utilizando essa propriedade. Agora, veja que isso aqui... Veja que agora, o que eu vou fazer? Veja. Esse cancela com esse cancela com o próximo, que o anterior vai cancelar com esse, e esse vai cancelar com esse. Ou seja, em todos esses termos vão virar 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sobre 1000. O que eu quero que você veja é que agora o que eu vou ter é isso aqui, ó. Log de 1 vezes 1 vezes. Quem é o último termo que vai sobrar? Veja que não tem ninguém para cancelar com o denominador, com esse denominador 1000, porque ele cancela com o próximo, mas não existe o próximo. Então no final eu vou ficar com 1 sobre 1000. Tudo bem? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que log de 1 sobre 1000. Tudo bem? Agora veja. Quando não aparece a base, porque a base é quanto? É 10. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou só reescrever assim para você ver o que eu vou fazer. Veja. Log na base 10. 1 sobre 1000 é 1 sobre 10 ao cubo. Porque eu tenho 3 zeros, o expoente, eu posso escrever como potência de base 10, colocando simplesmente o expoente 3 aqui, que representa a quantidade de zeros que nós temos. Tudo bem? Agora veja. Eu vou subir essa potência para cá e vou utilizar aqui propriedade. Veja. Vou usar essa propriedade bem aqui. Se eu tenho 1 sobre A elevado a menos N, isso é a mesma coisa que A elevado a N positivo, né? Ou seja, A elevado a N
Eu posso inverter a potência, basta trocar o sinal do expoente, tudo bem? E é o que eu vou fazer aqui, veja. Log na base 10 de 10 elevado a menos 3. Ou seja, eu tirei ele daqui do denominador e botei para o numerador. E para fazer isso eu só preciso trocar o que? O sinal do expoente, tudo bem? Agora eu vou utilizar outra propriedade. Eu vou pegar o expoente e vou passar ele multiplicando. Então vai ficar assim, ó, menos 3 vezes log de 10 na base 10. Eu pergunto para você, quanto é o log de 10 na base 10? É 1, né? Porque 10 elevado a 1 me dá 10. Então o resultado é quanto? É menos 3. Nós temos essa alternativa. Temos aqui... Nós temos essa alternativa aqui, veja. Nós temos o resultado aqui, menos 3. E qual é a resposta certa, então? Então, veja. O valor da expressão dada, ele é quanto? Menos 3. Tudo bem? Espero que tenha entendido o raciocínio. Tentei explicar da melhor maneira possível. Espero que tenha ficado claro, que você tenha compreendido toda a resolução. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa videoaula com seus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.